Hebreus capítulo 10, versículo 32. Você chegou lá? Glória a Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, como vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, outras versões diz perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Continua comigo no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, vai comigo no capítulo 12, para a gente finalizar. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Só até aí. Eu estava meditando, lembrando dos nossos 8 anos, e pedindo a Deus uma palavra assim, e logo veio no meu coração a palavra resiliência. Uma palavra que a gente tem escutado muito, falar. E logo veio no meu coração a palavra resiliência. E você sabe o que é ser uma pessoa resiliente. Uma pessoa que resiste às circunstâncias, aos problemas, às adversidades. Uma pessoa que ela é resiliente. E logo eu lembrei aqui de Hebreus, no capítulo 10 e no capítulo 12, quando o autor usa a palavra perseverança. Ele diz, olha, persevera. No capítulo 10, a partir do versículo 32, ele fala, lembra do que vocês passaram, das dificuldades, quantas coisas que vocês suportaram, levaram até os bens de vocês. Lembra do que vocês passaram, mas vocês permaneceram perseverantes. Então, suportai com paciência ou com perseverança as aflições, as tribulações. Não retrocede, mas permanece. Porque se você fizer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Aí ele diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele não for resiliente, se ele não for perseverante, a minha alma não tem prazer nele. Aí o autor fala, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que são resilientes, que são resistentes aos problemas, às tribulações.
E aí ele fala no capítulo 11 sobre fé, a gente vai falar sobre isso ainda. E aí no capítulo 12 ele diz, olha, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então ele diz, olha, corramos com perseverança a nossa carreira. E meu irmão, para mim essa palavra, ela diz muito sobre a nossa igreja. E ainda vem muito a calhar com o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que as circunstâncias, eu digo do Covid, da pandemia, as circunstâncias financeiras, têm exigido de você muita resiliência. Tem exigido de você muita perseverança. Porque toda hora a gente escuta más notícias, numa hora que parece que as coisas estão caminhando, é ameaçado paralisar tudo de novo, entrar em... Qual é a palavra aí? Quarentena de novo. Quarentena a gente está, mas é outra palavra aí, mas beleza. Lockdown, obrigado, baiano. Foi baiano? Foi baiano. Lockdown de novo. Então, no tempo que você está pensando a gente estava assim, estou voltando a pensar, e aí vem más notícias. Então, esse tempo tem exigido de mim, de você, resiliência, perseverança, de não desanimar, de não ouvir más notícias e começar a desanimar, e começar a murmurar, e começar a ficar preocupado, e começar a ficar ansioso, e como é que vai ser, e eu não sei, porque está tudo uma incerteza, uma insegurança, mas calma aí, deixa eu te lembrar de uma coisa, está incerto e está inseguro para quem não vive pela fé, amém ou não? Porque para você que vive pela fé, não existe incerteza, não existe insegurança. Essa palavra não existe para você, porque você vive pela fé. E você leu aqui no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza. A fé não é uma incerteza. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Eu estou esperando, mas já é uma certeza no meu coração. Então, primeiro, coloque isso no teu coração. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Mas nesse tempo que tem, então, exigido de nós muita resiliência, eu comecei a lembrar, queridos. É interessante que o autor aqui, em Hebreus capítulo 10, antes de falar de perseverança, ele diz, lembra dos dias passados, lembra do que vocês suportaram, lembra do que vocês viveram, lembra das dificuldades que vocês viveram, lembra? Então lembra que vocês passaram por aquilo e vocês, na redundância, passaram. Ou seja, vocês não ficaram. Vocês suportaram, venceram, passaram por muitas tribulações. Ou seja, tantas quantas vierem, assim como vocês passaram por aquelas, vocês vão passar por essas. Só não recua, só não retrocede, só não desanima, se mantenha resiliente, se mantenha perseverante. Eu pedi para você aqui no começo, no fim do louvor, lembrar aquilo que Deus já fez por você, de coisas boas, aquilo que Deus concretizou na sua vida, coisas que talvez você nem pediu, e Ele fez, Ele deu. Mas, meu irmão, e quantas dificuldades que você enfrentou, e que você passou, e que você sabe que foi a mão de Deus que estava com você. E que você sabe que você por você mesmo, tu já tinha chutado o balde, tu tinha desistido, tu já estava pronto para desistir, para dizer, não aguento mais, eu não consigo, e você não via a solução, e foi a mão de Deus que te sustentou, que te ajudou, que te levantou. Você sabe que foi Deus. Nós, de vez em quando, nós somos tentados a contar a nossa história para alguém e dizer, não, porque eu, mas no fundo você sabe quem é que foi. Sabe, rapaz, na verdade, por mim mesmo, mas Deus, a graça dele, que me basta,
quando eu estava fraco, então Ele me fez forte. E eu conheci a força de Deus através da minha vida. Mas sabe, é Deus. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, Deus me fortaleceu. Mas nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos ser resistentes, perseverantes. Porque nós já passamos por aflições e vamos passar por outras. Algo como o Covid, nós nunca vivemos. Mas sabe de uma coisa? Há um tempo atrás, o mundo passou por coisas que nunca tinha vivido. E daqui a 2, 3 anos, o mundo vai passar por coisas que nunca tinha vivido. E crises atrás de crises, já houveram várias crises. Quem é um pouco antigo, né, como eu, vai lembrar da época do Collor. Eu lembro que na época do Collor, a minha mãe ficou desesperada, porque o Collor rapou o dinheiro de todo mundo. Alguém lembra disso aqui? Não, só eu que sou velho. Pode levantar a mão, Edinho. Para com isso, levanta a mão aí. Fica se fazendo aí. Só levantou a mão ali, a Jane comigo, o que é isso? Não pode não. Meu irmão, eu lembro que o Collor veio e rapou. Minha mãe ficou desesperada. Lá em casa começou a faltar comida. Então, nós passamos por várias crises. O mundo passou, o Brasil passou, você passou por várias crises. Então, as crises podem acontecer, os problemas podem vir. A questão é, você quer ser daqueles que retrocedem ou daqueles que permanecem? Você quer ser daqueles que jogam tudo para o alto e desiste? Ou você quer ser daqueles que são resilientes, perseverantes? Irmão, para vencer, tu tem que ser resiliente, tu tem que ser perseverante. E aí o autor disse, olha, se você quer cumprir a sua carreira com perseverança, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Se você olha para Jesus, a pedra inabalável, aquele que é uma rocha, você continua resistente, resiliente, porque os seus pés estão firmados na rocha que é Jesus. Então você não vai recuar, você não vai desistir, você não vai desanimar. Jesus contou para os seus discípulos, lá no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, ele falou sobre os 2 alicerces. Ele diz, olha, aquele que ouve a palavra e a pratica, eu comparo a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, tempestade e não derrubou, a casa permaneceu de pé. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, eu comparo a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento e tempestade e a casa não permaneceu de pé. Ou seja, vento e tempestade vêm para todos. Problemas, dificuldades vêm para todos. Todos passam. Mas tem uma casa que fica de pé em meio aos problemas. E tem outras casas que esmurecem, que acabam. E Jesus disse, olha, ambos ouviram. Mas aquele que pratica é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. E nós ouvimos a palavra constantemente. Só que quem ouve e pratica é porque acreditou naquilo que ouviu. Amém ou não? Ouvido todo mundo ouve. Mas por que uns praticam e outros não? Porque uns tomam isso como verdade para a sua vida, crê nisso e anda segundo a palavra, e outros ouvem a palavra e pensam, não é bem assim, não sei, mas o meu jeito é melhor, mas eu tenho a minha maneira de fazer as coisas. Então, apesar de escutar, eles não praticam. É aquilo que o autor disse em Hebreus, no capítulo 4. Quando ele diz a palavra foi pregada a estes como àqueles. Mas uns praticaram a palavra e outros não. Porque tem gente que ouve com fé. E tem gente que ouve, mas não acredita. Então, a sua casa ou a sua vida
vai ser resiliente, você vai ser perseverante. Quando você ouvir a palavra e você acreditar na palavra, isso vai te fazer andar à altura da palavra, ou seja, você vai praticar a palavra. Então deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. Esquece as mentiras que você escutou, as mentiras que você acreditou, as mentiras que você contou para você mesmo. Esquece as desculpas e creia na palavra de Deus. Se você quer ser perseverante, se você quer ser resiliente, se você quer permanecer, perseverar. Mas deixa eu te dizer algo que Deus falou no meu coração sobre aquilo que eu creio, meu irmão, que vai ser a nossa vida ainda nesse ano. Aquilo que vai acontecer conosco ainda esse ano e a partir desse culto. Escuta comigo. Muitas pessoas passaram por muitas coisas. Eu passei por muita coisa, você passou por muita coisa. Essa igreja passou por muita coisa. São 8 anos. 8 anos que você poderia lembrar de várias dificuldades que você viveu. Passamos por muitas coisas e muitas coisas juntos. Fomos resilientes, fomos perseverantes, não desistimos, não abandonamos, não retrocedemos, não recuamos. Mas parece que na nossa vida a gente se dá por satisfeito por apenas ser resiliente. E aí você conta a sua vida e você diz: olha, eu passei por isso, mas eu aguentei, eu passei por isso, eu aguentei, eu passei por aquilo, eu suportei, e eu fui perseverante, eu fui resistente, e eu estou aqui de pé ainda. Eu já tive momentos que eu chorei muito, que eu pensei em desistir, mas eu estou de pé. Mas escuta, tem pessoas que se satisfazem em apenas ser resiliente. E ser resiliente é o primeiro passo. Mas você não pode ficar apenas resistindo. Imagina que alguém tem uma correnteza que vem contra, tem um vento que vem contra, tu está ali, resistindo. O vento não te leva para trás, a correnteza não te faz recuar, e você está permanecendo firme, resistindo. Muito bom. Mas além de resistir, nós precisamos avançar. E é isso que eu quero te dizer. Chegou a hora de você não apenas resistir, chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você não apenas ser perseverante, mas de você dar passos para frente. De dizer: olha, Xandão, eu não recuei. Opa, eu não retrocedi. Eu permaneci aqui, mas também não avancei. Mas também não estou dando passo para frente. Mas também não estou avançando. Então você precisa agora avançar. E a palavra que veio muito forte ao meu coração é que muitas pessoas estão aceitando com passividade os problemas. Sabe quando você aceita? E aí o fato de você não resistir, não retroceder, você se deu por satisfeito. E aí você ainda diz: não, mas eu fiz o que eu pude. Eu já, sabe, tem gente, eu voltei a fazer academia faz pouco tempo, né? Estava bem parado e tal. Aí voltei, aí nos primeiros treinos, não estava conseguindo completar direito. E aí o coach, o Biel dizia: vamos. Aí eu dizia: rapaz, só de eu fazer isso aqui já estou feliz demais. Para quem estava parado, já estou feliz demais. E tu pode perceber que a gente usa esse discurso para muita coisa na nossa vida. Olha, só de eu fazer isso aqui, tá bom demais. Você pode fazer muito mais. Você pode ir muito mais. Você pode avançar muito mais. Você pode dar mais passos.
Você pode avançar muito mais. E não apenas se limitar em ser resistente, mas em você avançar. E é por isso que entre Hebreus 10, que nós lemos, e Hebreus 12, que fala sobre perseverança, o capítulo 11, do meio, fala sobre fé. E se você pegar o capítulo 11 inteiro, vai dizer aquilo que aqueles homens fizeram pela fé. Olha, Noé passou por isso, Abraão passou por isso, Moisés passou por isso, e faltaria palavras, diz o autor, para dizer aquilo que fez Sansão, Jefité, Davi, os quais pela fé alcançaram promessas, destruíram reinos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, ou na fraqueza se esforçaram, homens que pela fé. Então olha quantas coisas esses homens fizeram pela fé. Então esses homens não apenas foram resilientes, esses homens avançaram, esses homens fizeram algo pela fé. E por isso Tiago diz, a fé sem obras é morta. Ele diz, mostra-me a tua fé com as tuas obras. A sua fé tem que gerar algo. A fé é algo ativo. A fé não é algo passivo. A fé é aquilo que declara e age, faz. A fé, você tem que agir em fé. Tu tem que ter atitudes de fé. A fé sem obras é morta. Ou seja, está inativa. Então você precisa romper. Você precisa avançar. Você precisa parar de ficar aceitando com passividade os problemas que vieram sobre a sua vida. Teve algo que Deus falou comigo ao meu coração, segunda-feira no trabalho, e eu compartilhei com a minha esposa. Eu compartilhei com vocês domingo aqui passado, que eu estou numa posição no meu trabalho que o meu patrão disse, olha, essa aqui é a dor da empresa. A dor da empresa hoje está nessa área. Tem muitos problemas, muitos desafios. Eu quero saber se tu quer pegar esse desafio. Eu falei, não, estou dentro. Vamos lá. Não sei, mas vou aprender, vou estudar, mas pode me colocar. Estou no desafio, estou dentro. E aí, cheio de desafio, e para resolver, tem vários setores na empresa. Eu tenho que falar com os analistas, tenho que falar com os programadores, tenho que falar com quem está acima de mim, conversar com um, com o outro, e com o cliente também. E aonde eu vou, eu só escuto as dificuldades de fazer o que tem que ser feito. Ah, mas Xandão, olha, o problema aqui, nesse grupo é isso, e aqui é isso, e ali é isso. E aí eu pensei, eu tenho que dar solução. Porque, meu irmão, é aquilo que a gente sempre fala. Ver o problema, todo mundo vê. É fácil. Ô Tiaguinho, por que tu não faz isso aqui, tá na tua lavação? Tem um probleminha aqui. Tu viu? Também tinha visto. Mas me fala qual é a solução, então. Porque enxergar o problema é fácil. Todo mundo enxerga. Mas cadê aqueles que trazem a solução para o problema? Cadê aqueles que dizem, olha, eu vi uma deficiência na sua empresa aqui e eu pensei em algo para você. Que tal se fizer assim, assim, assado? Opa, essa ideia é boa, mas pode melhorar. Mas gostei. Mas muitas vezes, escuta isso que Deus disse ao meu coração. Nas primeiras dificuldades, a gente para. Nos primeiros nãos, a gente para. E aí sabe qual é a desculpa que nós usamos? Não depende só de mim. Ah, mas eu... Por que tu não faz? Ah, porque não depende só de mim, né? Eu queria mais. E nós usamos isso como desculpa para a nossa passividade. Não depende só de mim. Sabe, não dá. Eu tentei, eu falei. E aí eu podia muito bem lá no meu trabalho, querido. Tentei falar com um setor, com outro, com fulano de tal, com outro, tentei resolver. E aí um disse, não dá por causa disso. O outro não dá por causa disso. O outro não dá por causa disso. Eu podia voltar para o meu patrão e dizer, olha, eu tentei. Falei com um,
Ele disse que não dá por causa disso, o outro isso, o outro isso. Então, cara, fiz a minha parte. Eu tentei. E quantas coisas na nossa vida que nós dizemos, eu fiz a minha parte. Eu tentei. Não tenho o que fazer. Então eu vou aceitar, eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar estagnado. Estou naquele lugar, mas eu não somo. Eu não faço diferença. Eu não estou fazendo nada, eu não estou provocando nada. Eu não estou agindo. A minha vida não está influenciando em nada. E eu me determinei, eu falei, meu irmão, eu posso ouvir o que for. Eu posso ouvir as dificuldades, os problemas. Um pode reclamar da empresa, o outro pode dizer que não dá, o outro pode dizer que isso aqui é difícil, não tem problema não. Vamos para cima. Eu vou chegar aqui para ser um solucionador. Vou seguir. Não vou te repetir não, tu entendeu? É isso aí. Eu vou resolver. Ficou mais fácil. Eu vou solucionar. Saiu, tu viu? E eu acho que aonde nós estamos, nós temos que ser pessoas assim. Pessoas que resolvem. Pessoas que não dizem, mas eu tô segurando. Legal no casamento. Está fazendo o quê pelo casamento para melhorar? Eu não, estou sendo perseverante. É o primeiro ponto, querido. Mas qual é a tua atitude para melhorar? Ah, mas só Deus sabe o que eu passo, o que eu suporto, o que eu escuto. Só Deus sabe. Eu estou resistindo. Eu estou sendo resiliente. Outra no meu lugar já tinha abandonado esse cabeção. Resiliência é o primeiro ponto, querido. Ou amada. Mas tu pode agir. Tu pode ter atitudes de amor, atitude de quem surpreende. Você pode agir em amor e deixar a pessoa assim, poxa, mas eu não merecia. E ainda assim ela me amou. Ainda assim ela me tratou dessa forma. Ainda assim ela fez, ela agiu. Ainda assim ele fez, ele agiu. Lembra daquilo que eu falei sobre Davi? Semana passada. Davi, ele se colocou como aquele que iria resolver. O pai dele nem botou fé nele. O irmão Eliabe quis dizer, teu presunçoso, sai fora. Saul disse, você não pode com o gigante. O gigante desprezou. E Davi estava nem aí. Ele disse, eu vou resolver. Eu vou para cima. Davi teve uma atitude de alguém que enfrenta o problema. Não apenas resistir ao problema. E aí, deixa eu usar uma linguagem bem popular para você entender. Sabe qual tem sido o problema de muitas pessoas? No popular, na gíria, estão lambendo ferida demais. Está parando muito tempo para lamber ferida. Está parando muito tempo. Davi não ficou lambendo ferida, querido. Davi podia ficar, mas meu pai me esqueceu. Mas o meu irmão veio contra mim. Mas Saul, o meu rei, falou isso. Mas o meu... Davi foi para cima. Moisés mandou 12 homens espiar a terra. 10 voltaram com um discurso completamente negativo. Só viu problema, só viu gigante, só viu adversidade. Mas Josué e Caleb não, viu oportunidade. E ainda assim, todo mundo tentando inflamar o coração, desanimar o coração de Josué e Caleb, mas eles não. Sabe quem foi que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Então tu tem a escolha de ficar olhando para o passado, para as dores e dizer, mas isso aconteceu, é por isso que eu sou assim, isso aconteceu, e é não sei o quê. E você pode dar desculpas, não, porque não depende só de mim, é porque isso, é porque aquilo outro. Ou você pode ir para cima e avançar, e romper. Legal, você perseverou, mas está na hora de você avançar. Está na hora de você dar passos largos para frente. Está na hora de você agir em fé. Então, o que tem te feito
permanecer parado? O que tem te imobilizado? Você não depende de nada e de ninguém. Jesus, aonde ele chegava, ele mudava as circunstâncias. É por isso que nós cantamos. Você tem um nome que acalma a tempestade. Para Deus, não existe impossível. E você é filho de Deus. Para Deus, não tem impossível. E Ele te deu um nome que está acima de todos os nomes. Quantos milagres que Deus fez? Quantos que Ele fez na sua vida? Então não tem impossível. O que precisa é a gente parar, querido. De olhar para o passado, de olhar para os problemas e ter dó de nós mesmos. Conversei com uma pessoa um tempo atrás, não é da igreja não. Eu tenho que falar porque de vez em quando o pessoal, deixa eu ver quem é, deixa eu pensar quem é. E a pessoa foi me contar a história dela. E toda vez que ela me contou a história dela e as dificuldades que ela viveu, os erros sempre estavam nas pessoas. Porque deixa eu te contar a minha infância, eu passei por isso, por isso, por isso. Fizeram isso e isso comigo. Aí eu casei. E a minha ex-esposa fez isso, 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 isso comigo. E eu casei de novo. E a minha outra esposa fez isso, isso, isso comigo. E os meus irmãos fizeram isso, isso, isso comigo. E se você não perceber, você faz a mesma coisa. Parece que o mundo inteiro errou com você. Você agiu certo em tudo. Você foi o injustiçado, a injustiçada. Todo mundo errou. Perde mais tempo com isso não, querido. A questão é, quem vai ser o primeiro a perdoar? Quem vai ser o primeiro a amar? Quem vai ser o primeiro a dar o braço a torcer? Quem vai ser o primeiro a baixar a cabeça? Quem vai ser o primeiro a reconhecer que precisa? Quem vai ser o primeiro a vencer o orgulho? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro a ter uma atitude de fé? A resolver o problema? A agir? A não esperar com passividade? Quem vai ser? Que vai ter atitudes como a de Davi, Josué, Caleb, Paulo, Abraão, Davi, Sansão, Moisés, homens que, pela fé, da fraqueza tiraram forças.